Alguma vez já pareceu que a vida estava só acontecendo e que o papel da gente era só reagir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num modelo psicológico que é basicamente um mapa para sair desse piloto automático e assumir a direção. Vamos conhecer a escada do autodomínio. E tudo começa com essa pergunta, né? Que é uma pergunta fundamental. Como é que uma pessoa deixa de ser um espectador passivo e se torna o verdadeiro autor da própria vida? É a busca por essa resposta que guia tudo que a gente vai ver aqui. E uma das respostas propostas para essa jornada é que a gente precisa de um guia, de um mapa mesmo. E é aí que entra a escada de 7 degraus. Ela é apresentada como esse mapa prático para essa transformação. Tá, mas o que é essa escada, afinal? Pensa nela como um modelo conceitual, uma estrutura que ajuda a gente a enxergar o caminho, sendo que o ponto de partida é sempre o mesmo. A transformação começa por dentro. E aqui está o panorama completo da jornada. Libertar, assumir, mudar, expressar, acreditar, projetar e, finalmente, ser. Agora um ponto super importante. A gente vê isso como uma escadinha, uma sequência. Mas a vida, raramente é tão linear assim. O que torna esse modelo tão poderoso é a lógica por trás dessa progressão. E como toda boa construção, tudo começa na base. Os 3 primeiros degraus são o alicerce. É aquele trabalho interno, que ninguém vê, mas que garante que toda a estrutura não vai desabar lá na frente. O primeiro degrau, eu me liberto. Pensa nisso como uma verdadeira faxina emocional. Sentimentos como rancor, inveja, eles funcionam como âncoras, sabe? Ficam ali sugando nossa energia mental. E para começar a subir, o primeiro passo é soltar essas âncoras. Com a mente mais clara, mais leve, aí sim o segundo degrau fica possível. Eu assumo. E é aqui, gente, que acontece a grande virada de chave. É a decisão consciente de parar de se ver como vítima das circunstâncias e passar a ser o protagonista da própria história. E essa mudança de mentalidade é tudo. A gente sai do que a psicologia chama de locus de controle externo, que é quando a vida acontece pra gente, e entra no locus de controle interno, que é quando a gente entende que nós fazemos acontecer. É a diferença básica entre ser passageiro e ser o piloto. Isso nos leva direto pro terceiro degrau. Eu mudo. Porque uma vez que se assume a responsabilidade, se ganha o poder de agir. E aqui o trabalho é prático, é mão na massa. Identificar aqueles padrões mentais que nos prendem e começar ativamente a reescrevê-los. E o mais fascinante é que essa ideia de mudança não é só filosófica, ela é biológica. A neurociência nos mostra isso através de um conceito incrível chamado neuroplasticidade. Basicamente, significa que nosso cérebro é maleável, ele pode se reorganizar e criar novas conexões. Ou seja, a mudança de mentalidade é uma possibilidade real e física. Então, com essa fundação interna bem sólida, a gente começa a subir para os degraus da ação. É aqui que toda aquela transformação que aconteceu por dentro começa a transbordar, a se manifestar no mundo aqui fora. O quarto degrau, eu me expresso. E olha, isso vai muito além de só falar. É sobre alinhar o que se pensa, o que se sente e o que o corpo demonstra. É buscar uma comunicação autêntica, em que todas as nossas partes estão enviando a mesma mensagem. Depois, a gente sobe para o eu acredito. Aqui, o foco vai para as nossas convicções mais profundas, aquelas verdades internas que guiam nossas decisões. Elas não são só pensamentos soltos, elas são o verdadeiro combustível que impulsiona qualquer grande transformação. A ideia é que uma convicção forte não é só um pensamento. Ela atua como uma alavanca, uma força que mobiliza toda a nossa energia, tanto psicológica quanto neural, em direção a um objetivo. É um verdadeiro motor interno. E o sexto degrau é eu projeto. É sobre usar a mente como se fosse uma ferramenta de arquitetura. Quando a gente visualiza o futuro que deseja, não estamos só sonhando. Estamos, literalmente, treinando nosso cérebro, ativando os mesmos circuitos neurais da ação real e preparando o caminho para o sucesso. E, finalmente, a gente chega ao topo da escada. É o cume da jornada, a culminação de todo o trabalho que foi feito nos degraus anteriores. E lá no topo está o sétimo degrau. Eu sou. É o ponto de integração total. Depois de toda a jornada, o resultado é um senso de valor próprio que não precisa mais de validação de fora. A confiança se torna inabalável, porque ela vem de dentro. Agora, para a gente colocar essa escada numa perspectiva ainda mais ampla, vamos conectá-la a uma das ideias mais famosas da psicologia, a pirâmide de necessidades de Maslow. E a correlação é muito clara. Os 3 primeiros degraus da nossa escada, libertar, assumir, mudar, constroem o que Maslow chamaria de segurança e pertencimento. Os degraus do meio, expressar, acreditar, projetar, trabalham diretamente a estima e a confiança. E o topo, o eu sou, se alinha perfeitamente com o conceito de autorrealização. Então, a grande sacada é esta. Se a pirâmide de Maslow nos mostra o quê, a escada de 7 degraus nos mostra o como. Ela é o guia prático, o passo a passo para construir ativamente aquele eu saudável e competente que Maslow descreveu lá nos níveis mais altos da pirâmide dele. E para fechar, fica uma reflexão. Este modelo todo é um mapa. Olhando para ele, a pergunta que fica é: qual degrau parece ser o ponto de partida agora? Onde é que essa jornada de autodomínio começa ou talvez recomeça hoje?